Desde que eu fiz o vídeo sobre a questão da rotação do núcleo da Terra, eu tenho visto comentários aqui no YouTube, lá no Instagram, na minha página, em páginas de outras pessoas, e eu percebi que muita gente tem entendido algumas coisas de forma um pouco equivocada. E algumas informações também estão ou exageradas, ou então analisadas de forma muito dimensionadas. E a ideia do vídeo de hoje é justamente esclarecer esses pontos. Eu sempre olho os comentários de vocês e eu vi que no meu último vídeo, esse que eu falei sobre o núcleo da Terra, né, foi um vídeo longo de 40 minutos, foi um dos vídeos que eu tive um dos feedbacks mais positivos aqui do YouTube. Eu digo feedback positivo porque pouquíssimas pessoas tiveram dúvidas, me perguntaram algumas coisas ali nos comentários. A esmagadora maioria de vocês me disse lá que tinham entendido o fenômeno. Então esse vídeo nem é tão direcionado a vocês que me acompanham aqui constantemente. Eu tenho um público aqui bem cativo, que está sempre me acompanhando, que vê ali praticamente todos os vídeos, e eu tenho uma parcela, né, de um público que não vê todos os vídeos. Então pode ser que você esteja caindo nesse vídeo de paraquedas, então assista o outro lá primeiro, porque aqui eu só vou discutir os conceitos, não vou explicar o artigo de novo. Então vamos entender melhor alguns pormenores desse estudo? Vamos lá! Então, Padawans, olha só, vamos bater um papo aqui, vou fazer um vídeo mais diretão. Eu literalmente anotei algumas coisas aqui que eu gostaria de conversar com vocês. A primeira coisa sobre esse vídeo é o seguinte: se você não sabe do que eu estou falando, você vai clicar aqui em cima nesse card, que está desse lado de cá, e você vai assistir ao vídeo onde eu explico todos os detalhes desse estudo sobre a rotação do planeta. Aqui eu não vou ser didático, eu vou ser direto e vou discutir os pontos partindo do pressuposto que você assistiu o vídeo ou que você saiba, né, do que eu estou falando, beleza? Então se você chegou aqui primeiro sem assistir outro vídeo, vai lá primeiro e depois volta aqui. Dito isso, vamos lá. O estudo, né, dos pesquisadores chineses, eles chegaram a uma conclusão, apenas uma conclusão. Qual conclusão foi essa? De que o núcleo da Terra estaria girando mais devagar. Ele perdeu velocidade. Em relação à crosta terrestre, ele estaria girando mais devagar. Num certo momento ele girava mais rápido, num certo momento ele passou a girar na mesma velocidade do que a crosta, e agora ele estaria girando mais devagar do que a crosta. Ponto. O estudo conclui isso. A primeira coisa que a gente tem que saber sobre esse estudo também é que ele, apesar de não ser inédito, porque esses caras já vinham estudando isso há algum tempo e eles já publicavam outros artigos, outros estudos sobre a mesma temática, então ele não é um estudo inédito, mas é um caminho inicial, vamos chamar assim, da ciência. A gente está tentando entender o comportamento do núcleo da Terra, da rotação do núcleo da Terra, do ponto de vista de que ele varia a sua velocidade de rotação. Então, segundo essa teoria, o núcleo ele tem a sua rotação mais veloz em algum tempo e tem a sua rotação menos veloz em outro período de tempo. Então, o estudo desses caras vai nessa premissa. E desse ponto de vista é um estudo inédito, né? Esse caminho nunca foi percorrido. Então precisa ser melhor comprovado. Todas as outras informações que eu dei no outro vídeo, baseadas, né, no que os pesquisadores disseram, foi com base numa entrevista que eles deram para uma mídia, se eu não me engano, espanhola, se não me falha a memória. Então, tudo que eles disseram naquela entrevista, sem ser a conclusão do estudo deles, é mera especulação. Ah, professor, mas eles são pesquisadores. Ok, eles são pesquisadores, eu sou pesquisador, mas aquelas coisas que eles disseram, está tudo no campo da especulação. A questão da alternância do clima, né, um pouquinho mais quente, um pouquinho mais frio, uma possível oscilação no campo magnético da Terra. Esses fenômenos
poderiam ser influenciados por essa possível rotação do núcleo da Terra, aceleração, desaceleração do núcleo. Então isso tudo é especulação, eles não fizeram um estudo sobre isso. Agora, nada impede de que um cientista verifique que o quanto essa rotação do núcleo vai influenciar, por exemplo, na duração do dia, o quanto essa rotação do núcleo vai influenciar na subida ou na queda de temperaturas no mundo, entendem? Então, essa possível rotação, ela pode ajudar a explicar esses fenômenos, ok? Então, temos que deixar isso bem claro, porque o estudo, repito, ele só mediu e concluiu essa mudança na rotação. Todo o resto é especulação. Pode ser por consequência desse movimento do núcleo, mas também pode não ser. Agora os outros estudos vão dizer sobre isso, né? Vão estudar melhor sobre isso. Ok, outra coisa também. Esse fenômeno da rotação do núcleo, muita gente entendeu que isso aí surgiu agora, tipo assim, de 2022 para cá ou de 2023 para cá, esse negócio começou a acontecer na Terra. Ou seja, o núcleo da Terra estava lá quietinho e de repente ele começou a parar de girar ou girar mais lentamente. Pessoal, não é isso. O que esse estudo tenta fazer é entender melhor o comportamento do núcleo da Terra. Comportamento esse que já é assim, ó, há muito tempo. Desde que a Terra concluiu o seu processo de formação e o núcleo estava lá bonitinho, ele apresenta então um movimento, essa rotação. E o que esse estudo faz é, na atualidade, tentar entender como o núcleo se comporta. Eles não descobriram um fenômeno que começou a acontecer do ano passado para cá. Não, eles só estão tentando entender um fenômeno que já existe na Terra desde que a Terra é Terra. Quer ver um exemplo? Quando Isaac Newton reconheceu e estudou a força gravitacional da Terra e dos demais corpos celestes, Isaac Newton não estava estudando uma coisa que tinha nascido naquele momento. Ele simplesmente estava tentando entender um fenômeno da natureza que ele já tinha observado. Então, o que Isaac Newton fez, por exemplo, foi tentar entender o porquê de quando a gente solta um objeto, ele cai. Então, ele entendeu, reconheceu e escreveu matematicamente um fenômeno que já acontecia no nosso planeta e acontece no universo como um todo. E a mesma coisa acontece agora com esse estudo da rotação do núcleo. O que os cientistas fizeram foi tentar entender um comportamento que já era do núcleo. Comportamento esse que é cíclico. Segundo eles, dura um ciclo ali de 70 anos. Então, se agora esse núcleo está perdendo velocidade, em algum momento ele vai ganhar velocidade novamente. Então ele vai ganhar velocidade, vai perder velocidade, vai ganhar velocidade, vai perder velocidade. Então, por isso que a gente não pode, porque eu já vi comentários assim, tá aí a explicação do porquê que está acontecendo o aquecimento global. Pessoal, o ciclo é de 70 anos. Se por acaso esse núcleo interferir na variação climática, né, na média térmica da Terra, coisa que eu falei para vocês que é apenas especulação, tá? Primeiro que vai ser uma interferência mínima, segundo os próprios pesquisadores disseram em entrevista, e mesmo com essa interferência mínima, é uma interferência cíclica. Como eu falei, agora o núcleo está diminuindo a velocidade. Quando ele aumentar a velocidade, então o efeito vai ser o oposto. Então, se nós temos, por exemplo, um aumento de temperatura agora de alguns micrograus, né? Depois você vai ter a queda. Então, subida e queda, subida e queda. Isso não explica, por exemplo, a tendência secular de aumento da média térmica da Terra. Então, a gente precisa separar as duas coisas. A mesma coisa a gente aplica ao campo magnético. Eu tenho visto também comentários de pessoas falando, olha só, tá vendo? É por isso que está acontecendo a inversão magnética. Eu já fiz vários vídeos sobre a questão do campo magnético e da possível inversão dos polos magnéticos da Terra. E não existe um consenso entre os geofísicos de que essa inversão dos polos magnéticos esteja ou não acontecendo.
Existem algumas evidências que mostram que ela pode estar em curso e outras que dizem que ela não está em curso. Não tem como provar nem que sim, nem que não. E relacionando o campo magnético ao núcleo interno da Terra, porque o estudo é sobre o núcleo interno da Terra e não sobre o núcleo externo, e o campo geomagnético da Terra é gerado no núcleo externo, no núcleo líquido e não no sólido. Mesmo que ele interfira no campo magnético, vamos lembrar, é um ciclo, né, de 70 anos. Então oscila para mais e para menos, para mais e para menos. Então se ele oscila para mais e para menos, obviamente a interferência que ele faria no campo magnético também seria para mais e para menos. A não ser que ele tivesse, se o estudo tivesse mostrado que o núcleo, por exemplo, está cada vez mais lento, ele está parando, e aí sim, essa interferência seguiria só para um lado da reta. Mas se a reta varia para cima e para baixo, então você também teria consequências que variariam para cima e para baixo também, né? E por último aqui, né, além do clima, além do campo magnético, eu queria comentar com vocês sobre a duração do dia. Esse aí, eu vi que alguns de vocês comentaram algumas coisas que eu queria esclarecer. Pessoal, um fato: os dias na Terra estão ficando mais longos. Ponto. Ah, professor, mas eu vi a matéria. A gente já chega lá. No passado, a Terra já teve um dia, por exemplo, de 19 horas. O que significa isso? Que a Terra demorava 19 horas para dar uma volta completa em torno de si mesma. Pegando o meu globinho aqui como exemplo, né? Um giro completo da Terra levava então 19 horas. Com o tempo, a rotação da Terra está ficando cada vez mais lenta. Então é como se ela estivesse desacelerando, freando. Com a rotação da Terra ficando mais lenta, os dias ficam mais longos. Então, como eu falei, no passado a Terra já teve 19 horas, hoje tem aproximadamente 24 horas. Daqui a 100 mil anos, 1 milhão de anos, eu não lembro agora qual que é a taxa de mudança da duração dos dias. Mas daqui a milhares ou milhões de anos, esse dia já não vai ter mais 24 horas, vai ter 25 horas. Isso é um fato, pessoal. Ah, professor, mas eu vi numa matéria do jornal tal que se mediu o dia mais curto em 2022 e esse foi o dia mais curto já registrado. É verdade isso? É verdade isso. Pô, professor, mas você acabou de falar que os dias estão ficando mais longos. Pessoal, a duração dos dias na Terra, ou seja, a duração da rotação do nosso planeta, é medido desde 1960 com a ajuda de radiotelescópios. Essas medidas, elas são precisas, mas não são exatas. Primeiro ponto. São precisas, mas não são exatas. Então, desde 1960, com a ajuda destes radiotelescópios, a gente mede todos os dias a rotação do planeta, ou seja, a duração dessa rotação. Então, a gente põe isso num gráfico, né? Hoje, dia 31 de janeiro, a rotação do planeta durou 23 horas, 56 minutos, 4 segundos, não sei quantos milésimos. É uma medida muito precisa, mas não é uma medida exata. E todos os dias dá uma variação. Um certo dia do ano passado foi detectado o dia mais curto. Mas sabe de quanto foi essa variação? Foi uma variação de milissegundo. Você tem ideia do que é um milissegundo? Acho que nem o nosso olho pisca nessa velocidade. Eu vi muita gente falando assim: ah, eu percebo mesmo que os dias estão ficando mais longos. Aí o outro falando: não, eu já percebi que os dias estão ficando mais curtos. Pessoal, ninguém consegue perceber se o dia está mais longo ou está mais curto. Ninguém, nem eu, nem você, nem os cientistas. Digo, usando a nossa percepção de tempo, o nosso corpo, não dá para você perceber um milissegundo. Faz uma experiência. Um dia em casa, vai varrer a casa e coloca no celular o cronômetro e não olha mais a hora, não olha pela janela para você ver o sol, porque o sol pode te dar uma pizza da hora. Enfim, tenta varrer a casa ali durante um tempo e depois tenta adivinhar os horas, minutos e segundos e milésimos que você ficou ali varrendo a casa ou fazendo qualquer outra atividade. Quer ver um outro exemplo? O pessoal que vai lá para o BBB. Vocês viram que eles não têm relógio, né? Então as atividades ali não são marcadas pelo tempo ali, eles não podem usar relógio.
Bom, eu acho que não pode, né? Pelo menos não sei se eu estou confundindo com outro reality show. Mas vamos supor que não pudesse. Eles ficam perdidos no tempo. Porque quando você tira o relógio do seu pulso, você tira o seu celular da frente, você não tem a percepção de tempo. Então, isso aqui, né, que eu estou descrevendo para vocês, esses mili ou microsegundos, porque às vezes são milissegundos, microsegundos, que dá essa variação de dia mais curto, dia mais longo, são medidos por radiotelescópios. Não é o cientista que fica lá, nossa, contando o tempo no cronômetro. Não dá, pessoal. É humanamente impossível. Agora tem outra coisa. Quando a gente pensa assim, nossa, professor, mas os dias parece que estão ficando mais curtos mesmo. Quando a gente fala de que o dia está ficando mais curto, é a nossa sensação da correria do dia a dia. Ó, por exemplo, eu trabalho em 4 lugares. Dou aula em 2 escolas públicas, uma escola privada, na faculdade ainda tenho o YouTube e o Instagram para cuidar. Então, parece que o meu dia é curtíssimo, porque eu tenho tanta atividade para fazer em 24 horas que parece que eu não dou conta. Então a sensação é de que o dia está muito corrido, porque eu tenho muita coisa para fazer e não dá tempo. Mas fica um dia entediado sem fazer nada. Parece que o dia demora a passar. Eu tenho visto o pessoal reclamando de janeiro, né? Que janeiro está demorando para passar, provavelmente é quem está trabalhando. Porque para mim, eu que estava de férias, janeiro passou voando. Agora já estou voltando a trabalhar nas escolas, na faculdade, mas quem estava lá no batente, janeiro demorou para caramba. Janeiro não tem feriadinho nenhum, né? Só tem aquele dia 1º e depois toma dia de janeiro aí, vai trabalhando, então os dias parecem mais longos. Isso aí é uma sensação humana, nada tem a ver com a duração real do dia. Eu vi muita gente comentando isso e eu queria deixar isso muito claro para vocês. Então, os dias da Terra estão ficando cada vez mais longos. Agora, se o núcleo da Terra tiver uma influência sobre essa variação, né, do dia, vai ser também cíclico, pessoal. Lembra que eu falei? 70 anos. Olha esse gráfico que eu desenhei aí. Quando a gente vai olhando a passagem do tempo, notem que o dia vai ficando cada vez mais longo. Mas notem que de vez em quando tem alguns picos. Ora ele vai ficar um pouco mais longo, ora vai ficar um pouquinho mais curto, mas a tendência geral é ele ficar mais longo. Então vamos imaginar que realmente a rotação do núcleo da Terra tenha uma interferência, né, uma interferência ali na duração dos dias. Ok. Então, essa interferência vai ser cíclica. Em 70 anos, por exemplo, vai empurrar os dias para mais, e em 70 anos vai empurrar os dias para menos. Não, vai ter uma duração um pouquinho maior e um pouquinho menor. Um pouquinho maior, um pouquinho menor. Mas a tendência geral é de que a rotação ela fique cada vez mais lenta e os dias mais longos. A rotação da crosta, da parte externa da Terra, onde nós vivemos e é onde de fato, né, a gente marca essa contagem dos dias ou dos minutos, das horas, dos segundos do nosso dia. Tá bom, pessoal? Bom, Padawans, esse foi o nosso vídeo de hoje. Esses esclarecimentos eu queria fazer para vocês justamente para sanar as possíveis dúvidas que forem surgindo. Gostou do vídeo? Então curta, comente, compartilhe e se você chegou aqui agora e não me conhecia, aproveite para se inscrever e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, boa semana e até a próxima. Tchau, tchau!